Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? Se entrar a extrema-direita aqui. Como será o Chile se entrar uma extrema-direita no Chile? E assim para todos os países. Vamos ver a diferença dos Estados Unidos, do Biden para o Trump. O que mudou nesse mundo? É isso que nós precisamos pensar para consolidar duas coisas. Primeiro, a democracia. Segundo, o multilateralismo. Terceiro, o livre comércio. Veja que coisa fantástica, Boris. A relação comercial entre Brasil e Chile atingiu 11 bilhões e algumas coisas de dólares. Muita gente aqui no Brasil, muita gente do povo, muitos jornalistas, inclusive, se você perguntar, ele pensa que a grande comércio do Brasil é com a França, é com a Inglaterra, é com a Itália. Só tem 2 países europeus que têm mais comércio, sabe, do que Brasil e Chile. É a Espanha e a Alemanha. O restante, o fluxo comercial do Brasil e do Chile é maior do que todos. Como foi com a Argentina? Quando eu tomei posse em 2003, o fluxo da balança comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 mil milhões. Gostaram dos 1.000 milhões aqui de dólares? Era 7 bilhões de dólares. Quando nós deixamos a presidência, era 39 bilhões de dólares. A nossa relação comercial com a América do Sul era de 15 bilhões de dólares. Quando o deixamos, chegou a 89 bilhões de dólares. Numa demonstração que parte da solução do nosso problema está na nossa mão, está próximo de nós, está com nossos parceiros. E muitas vezes, por uma questão cultural, por uma questão de disputa que nenhum de nós sabe como é que começou, a gente tem uma certa, sabe, incapacidade de fazer as coisas acontecer com a rapidez. Nós precisamos, daqui para frente, companheiros, estabelecer meta. Uma reunião dessa, cada protocolo que a gente assinar tem que ter uma meta. Até tal data tem que ser cumprida isso. Porque senão a burocracia não executa. Senão, ao invés de marcar uma reunião amanhã, deixa para marcar o mês que vem. Ao invés de marcar o mês que vem, marca o ano que vem e o tempo vai passando. E as pessoas não se dão conta que o burocrata é eterno. O mandato presidencial, ele tem prazo de validade. Você, cara, teve o dia que você tomou posse. E tua validade vai terminar em novembro, quando vencer o teu mandato. E é inexorável porque é constitucional. Então vai entrar um outro presidente que a gente não sabe se vai ter essa boa relação que nós temos com o Brasil, ou vice-versa, que seja do Brasil para com o Chile. Então é importante que a gente discuta com muita seriedade essa questão da democracia. É muito importante que a gente discuta a necessidade da integração. Nós tivemos a coragem de ter alguns presidentes que pareciam conservadores na época, o Sarney e o Alfonsinho, que tiveram coragem de criar o Mercosul. Nenhum dos dois eram progressistas, mas tiveram a competência de compreender a necessidade da integração. Sabe, a Argentina está próximo de mim, o Chile está próximo de mim, o Uruguai está próximo de mim, o Paraguai está próximo de mim. Por que eu não posso estreitar minhas negociações com ele? Por que eu não posso tentar vender mais e comprar mais? Por que eu não posso discutir integração como esse corredor bioceânico que a Simone Tebet fez a apresentação para nós? O planeta é o mesmo, há milhões de anos, há milhões de anos. O Pacífico está ali, o Atlântico está aqui. E por que a gente somente agora, sabe, 160 milhões de anos depois da existência do planeta, sei lá quantos bilhões de anos, é que a gente resolveu descobrir que tem possibilidade de fazer um corredor bioceânico entre nós? Essas coisas que tem que mover a nossa capacidade de governança quando a gente assume a responsabilidade de governar um país. Eu sonho com a integração. Eu não sou do tempo do sonho da Grande América, eu não sou do tempo dos libertadores, tipo, sabe, os nossos que conquistaram a independência. Eu sou um libertador novo. Ou seja, eu descobri que é preciso integração, porque o Chile está ali, o Chile está perto de mim. Um outro país na ASEAN está muito longe.
O Paraguai está ali, perto de mim. O Uruguai está ali. O Equador está ali. Sabe, se não tiver estrada, tem rios. Se não tiver rios, tem aeroportos. Sabe, se não tiver, faz estrada, faz ferrovia. Mas nós precisamos aproveitar isso para fazer a nossa economia crescer. Eu não consigo imaginar por que sabe, na América Latina nenhum país ficou rico. Por que decano desse plenário aqui? Por que a gente não tem nenhuma Holanda, nenhuma Noruega, nenhuma Dinamarca, nenhuma Áustria? Por que a gente não teve nenhum país nórdico que crescesse do ponto de vista tecnológico, científico? Por que o México não é o Canadá? Por que o México é mais pobre e o Canadá é rico? Por que na América Central só teve país pobre? Os Estados Unidos poderiam ter financiado o desenvolvimento em El Salvador, na Guatemala, em Honduras. Ali vizinho, ali todo mundo poderia ser, sabe, um satélite de desenvolvimento extraordinário. Não, mas continua todo mundo pobre. E todo mundo nômade, porque todo mundo quer viajar para os Estados Unidos para ver se melhora de vida. Depois de ajudar a construir a riqueza americana, aparece um presidente que trata eles como inimigos. Latino-americano agora é tudo inimigo, vai todo mundo embora, que os Estados Unidos é dos Estados Unidos. Mas aqueles latino-americanos não ajudaram a construir? Ajudaram a construir? Então, essas coisas que nós precisamos pensar. E esses acordos que nós assinamos aqui, Borges, é apenas o começo de uma história entre você e eu. Você ainda tem 5 meses de mandato.